convidamos o Milton e o Luiz Fernando, que compõem também a mesa juntamente com o professor Agnério e a professora Maria José. Por gentileza, Luiz Fernando e Milton. Mais um aí, porque 4 carteiras e começa as partes. Vamos ser solidários. Tudo bem. Então, só recapitulando, é com grande alegria que nós damos início ao sétimo encontro dessa série de 7 encontros que tivemos, os 6 primeiros com os candidatos a prefeito, e nesse último, estamos abrindo espaço para os candidatos a vereador do município de Jandira e Barueri. Era para estar com a Delza, que disse que viria, não sei por que motivo não compareceu, mas enfim, o espaço foi aberto. A Delza também é candidata a vereador em Barueri e tal. Bom, só repetindo as regras para vocês que estiveram agora. Nesse primeiro momento, cada candidato vai ter 5 minutos para falar sobre seu envolvimento e atuação com a comunidade católica, por que está se candidatando e qual é a expectativa para o seu mandato. E só explicando, como já te disse, a expectativa não é dizer ainda o que vai fazer. Meus projetos, não é isso ainda. O que você espera do seu mandato? Vai ser bom, vai ser turbulento, não sei, o que vocês vão falar. Então, o que cada um espera do seu próprio mandato. Então, já dando prosseguimento, então vamos passar. Vamos começar pela esquerda, a gente vai alternando isso, tá? Primeiro pela esquerda, depois pela direita, depois a gente vai para o meio, para dar a oportunidade de sempre alguém ser o primeiro a falar. Então vamos começar pela esquerda, os candidatos de Jandira. 5 minutos, por gentileza, Luiz Fernando, para você dizer sobre o seu envolvimento na atuação com a comunidade católica, qual que é esse envolvimento, qual é o seu envolvimento com a comunidade católica e a atuação dela, e o que te levou, o que te motivou a ser candidato e o que você espera do seu mandato. 5 minutos, por gentileza. Bom dia. O que me trouxe para a política foi ver essa bagunça que está realmente na cidade aí. Vai num lugar precisa de uma coisa, vai de outro precisa de outra, ninguém resolve nada. Chega num postinho, você fica a vida inteira não é atendido, quando é atendido não tem médico para atender. Então isso que me trouxe. E nas escolas, o que eu quero trazer também é uma boa qualidade de ensino para as criançadas. Isso que me trouxe também por meio da política. E trazer por meio da comunidade católica aqui, trazer coisas que venham a beneficiar a nossa comunidade. O que eu faço na igreja, que eu faço na comunidade, eu faço ajuda no canto, tipo tocando instrumento, vou levando, ajudando no que eu posso. O que eu espero do meu mandato é o quê? Que seja um bom mandato. Se eu vier ser eleito, fazer os meus objetivos corretamente, para trazer bons frutos do meu trabalho. Bom dia a todos. Bom dia. Queria agradecer a oportunidade da comunidade de estar dando essa oportunidade para a gente, que é muito importante as pessoas estar participando, desses encontros políticos, porque a gente lembra do político só no dia da eleição, no dia de cobrar o político, no dia de perseguir o político, agora você apareceu, mas as pessoas eles não têm esse interesse, essa cultura de ir atrás do político. Meu envolvimento na Igreja Católica começou na menor comunidade da nossa paróquia. Essa comunidade fica no Alvorada. Eu saio aqui do Alfa Campos para ir lá para o outro lado da cidade. É uma comunidade pequena, uma comunidade carente, e o interesse da política partiu daquela comunidade. Eu tenho uma escolinha de futebol para 60 crianças daquela comunidade, e o povo do Alvorada vive em estado de miséria, vive em estado subhumanas de
vivência. Então as pessoas sofrem muito, passam fome, é terrível aquele bairro. E eu fui contratado na prefeitura de Jandira para coordenar um cursinho pré-vestibular em Jandira. E lá no cursinho eu fui perseguido pela gestão da Graça, foi um momento muito difícil e foi dali que eu me interessei mais ainda pela política, porque os jovens hoje eles têm a necessidade de entender um pouco da política, porque todo mundo vive da política, é pela economia, é pelo emprego, é pela saúde, é pela educação. Então a política, querendo ou não, é direta nas nossas vidas. A minha atuação na Igreja Católica, ela está sendo muito intensa ultimamente, né? Mês passado a gente fez o segundo Festival de Bandas Católicas, o único evento da Igreja Católica na cidade de Jandira, fomos nós que organizamos, que deu a oportunidade para as bandas de Jandira da Igreja Católica, inclusive Cristo Redentor tocou também nessa segunda banda Ulhas, o Edivaldo tocou no primeiro Festival de Bandas Católicas. Recentemente também a gente fez a primeira Copa Cristo, onde a gente conseguiu unir 4 paróquias. Paróquia Nossa Senhora Aparecida, São Francisco de Assis, Nossa Senhora de Fátima e a Medianeira de Todas as Graças, que fica na cidade de Itapevi, e também a Rainha Santa Isabel, aqui em Barueri. Então a minha atuação na Igreja Católica tem sido essa, voltada para a juventude e para os idosos também, né? Então, graças a Deus, o Padre tem depositado uma confiança muito grande em mim, em respeito à comunidade Cristo Redentor. Ele apresentou os 2 candidatos da comunidade, a Dona Maria José e o Sr. Milton. Ele apresentou eu também, porque nas outras comunidades ele pediu autorização para fazer essa apresentação, porque ele nunca passou por cima da autoridade do coordenador. Então, nas outras comunidades ele tem apresentado como candidato, apoiado não pela Igreja Católica, porque ela também tem candidatos, mas sim pelo padre. E uma das falas dele, como foi ontem na Santo Antônio, que em 29 anos de padre ele nunca apoiou nenhum candidato. E eu tenho 22 anos e estou tendo essa dádiva, essa responsabilidade de assumir um compromisso muito grande como esse, né? Hoje, graças a Deus, a gente tem uma caminhada muito boa na Sagrada Família, na Santa Teresa, na Santa Rita, São José, na Matriz. Graças a Deus tenho muitos amigos aqui na Cristo Redentor. E o que eu espero do mandato em Jandira, eu espero que vai ser difícil, porque sabemos que os evangélicos são unidos para a política, com certeza. Sabemos que tem 5, 6 candidatos pastores que tem muita chance, viu, senhor? Tem muita chance de serem eleitos. A Igreja Católica, cada vez mais, ela perde espaço na Câmara Municipal. Creio que na cidade de Barueri também não é diferente, né, senhor Guilherme? A cidade também é tomada pelos evangélicos. É errado, na minha opinião, não. É errado a gente ficar de fora. É errado a gente abominar a política, deixar de lado. Isso é errado. Então está na hora de nós, candidatos a vereadores da Igreja Católica, serem apoiados pela nossa comunidade, sim, né? O segundo Festival de Bandas Católicas era para ser na Praça Central de Jandira e não aconteceu. O evento era sábado, a gente enviou a documentação 4 meses antes. Quarta-feira me ligaram, não vai ter o festival. Então a gente teve que mudar todo o percurso. Se fosse a Marcha para Jesus, iria acontecer, ia ter palco de bandas profissionais. Então o descaso com a Igreja Católica é muito grande. E aqui a comunidade, nós vemos que ela necessita de reformas em toda a comunidade. Uma comunidade tão grande, infelizmente não tem um letreiro. Infelizmente ela não é completamente pintada. É a casa de Deus onde a gente deve cuidar. E querendo ou não, tendo representante lá dentro, tanto em Jandira quanto em Barueri, pode ajudar a comunidade, sim. Não tirar dinheiro do bolso da prefeitura, do quadro da prefeitura e bancar a comunidade de forma alguma. Existem parcerias, empresários. O candidato a vereador, quando ele é eleito, ele cria muita influência na cidade, tanto quanto com o povo mais pobre, também com os empresários. Então é muito importante a gente ter o nosso representante, sim. Tá bom? E obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. Eu sou política desde criança, porque eu perdi a visão com 3 anos de idade, ninguém acreditava que eu ia voltar a enxergar mais, desenganado. Então, eu continuei a minha vida inteira sonhando de voltar a enxergar. Isso que me levou a me envolver também politicamente. Claro que eu não sabia, quando eu era criança, que eu era tão politizada como eu fui.
Eu me considero uma pessoa muito corajosa, porque apesar da minha dificuldade visual, eu fiquei chorando, né, no canto, porque minha mãe e meus pais queriam isso, né, que eu ficasse no cantinho assim quietinha, que eu poderia me machucar, me bater nas coisas, cair, né, mas eu não, eu reagi. Então isso é ser político, é reagir às situações que você vive. E o meu motivo de ser candidata é porque eu sou a primeira moradora do Vale do Sol, mudei aqui em péssimas condições, aqui era uma fazenda, as ruas foram abertas, eram só caminhos, botaram os piquetes, venderam os terrenos. E como nós não tínhamos onde morar, eu e meu marido casamos, não tínhamos uma casa, pagávamos aluguel. Quando surgiu os terrenos, a gente correu e fez a casa, e eu não enxergava nada, nós casamos sem eu enxergar nada, eu trabalhava em casa de família, eu tive que vir para São Paulo por causa da visão. Então eu sou politizada desde criança. E o que me levou também a gostar de política é que foi graças aos políticos, aos professores, porque eu passei a ser a primeira aluna da classe. Minha mãe me colocou na escola muito tarde, assim, sabe? Porque eu chorava para ir para a escola. E eu aprendi de ouvido, porque não tinha braille, não tinha nada na minha cidade. Então eu sou uma pessoa lutadora desde criança. Só que eu sou de família muito pobre, além disso, semi-analfabeta, que acha que as pessoas quando são deficientes não servem para muita coisa, entendeu? Mas graças a Deus, graças ao meu esforço, o Senhor sempre me enviou anjos, que me enviou na vida, e eu sou católica desde criança. Eu ia para a missa sem minha mãe, eu ia sozinha para a igreja. Eu fiz primeira comunhão, tudo. Então eu gosto muito da igreja católica, não é? Eu amo a Deus sobre todas as coisas. Acho que nossos políticos, nossa cidade está dessa maneira, porque as escolas também não falam de Deus para as crianças, não é? Eu acho que tenho certeza que a partir do momento que nós começarmos a falar mais de Jesus, do poder da fé, do poder de ser obediente a Deus, as crianças vão melhorar o aspecto dela educacional, entendeu? Eu me formei, fiz faculdade, tudo morando aqui no Vale do Sol. Lutei 8 anos pela escola Vilmar Soares, fui eu que organizei a abaixo-assinado. Se fosse por luta, por conhecimento, por trabalho, eu já estava eleita, porque essa já é a 8ª vez que eu saio candidata. Já saí deputada 2 vezes, né, estadual, mas sempre eu estou sozinha. Por quê? Porque eu não tenho pessoas me influenciando, sabe? Assim, estou num partido pequeno, tá certo? O meu marido, por ele, eu não sairia candidata, mas eu disse para ele, isso é um ideal, isso é um sonho meu, você precisa me aceitar assim. Então a gente casou, eu não enxergava nada, mas eu reagi, eu fui à luta, eu consegui transplante de córnea, eu voltei a enxergar, eu andava sozinha na rua pedindo para os outros me atravessar na rua, eu nunca desanimei, tá certo? Então eu acho que ser político é você reivindicar os seus direitos e cumprir os seus deveres, tá certo? E eu, como brasileira, como jadirense, eu amo essa cidade porque eu não tinha onde morar e eu quero dar, eu estou disposta a me doar, porque ser político é se doar para os outros. Eu estou aqui para me doar para as pessoas, para trabalhar com coragem, tá certo? Prometo ser uma pessoa fiel a Deus e ao povo, porque o que nós presenciamos hoje é uma falta de respeito total com o povo, tá certo? Precisamos ter creche nesse bairro, ter uma escola mais estruturada, nossas ruas são mal cuidadas, nossas redes de esgoto tudo mal feita, nós somos pessoas... Só tem 2 minutos para finalizar. Tá. Se eu falar sobre o seu momento, você já falou, deixou bem claro. Mas falta dizer o que isso espera do seu mandato e o que levou você a se candidatar. O que me levou a candidata foi tudo isso que eu estou falando. Porque eu tenho um ideal de uma vida mais digna para todos, entendeu? Não só para mim. Porque eu acho que não é só a gente que vale a pena a gente ter casa, ter isso, ter aquilo. E os outros, como ficam? Nós devemos nos preocupar com os outros. Foi esse o objetivo que me levou a me candidatar. E o que eu espero do meu mandato é que lá dentro, junto com os outros lá, eu tenha que compartilhar com tudo que for bom para o povo, para o bem comum, porque ser político é servir aos outros. Tá certo? Então, meu muito obrigado por essa oportunidade da igreja, ter dado essa oportunidade para a gente. E a comunidade aqui precisa muito de um representante, tá? E eu estou com esse objetivo. Se
Se vocês me entenderam, eu sou formada, tá? Estou preparada para ser uma boa parlamentar. Muito obrigada. Acho que foi isso mesmo. Um dia, a minha participação em comunidade, atualmente no Jardim Belval, na paróquia Nossa Senhora das Graças, lá. Eu atualmente atuo na custologia. Mas em outra época, quando tinha menos idade, atuava na juventude, ajudei a organizar PJ para a Revista de Barueri, anos 90. Depois decidi que assumo o trabalho e eu parto adiante. Desta maneira, o que me fez ser político foi justamente o Evangelho, que nos cobra o compromisso de denunciar injustiças e anunciar um mundo novo. Isso me cobrou então entrar em um partido político e fazer mudanças para a cidade. Então, já sou vereador hoje, primeiro mandato, disputo a reeleição. E o que eu espero é que os cristãos católicos participem mais da vida política dos vereadores e das comunidades. Porque temos um compromisso cristão de mudança e muitos preferem não participar. E a participação de cada um é fundamental, ou seja, sozinho ninguém vai nem para o cemitério. Temos que estar juntos, organizados, para refletir mudanças para a cidade, para a comunidade, enfim, e garantir as mudanças que estão aí que não podemos perder. Muita coisa mudou em 8 anos no Brasil. Com certeza essa mudança veio na tua cidade também. Agora, se a gente não tiver organizado, iremos perder a mudança aos poucos. Portanto, é isso. A divisa é aqui próxima, né? Mas muitos moram aqui, voltam em Barueri e vice-versa. Dei aula com 10 anos na Escola do Alto Sol e me fiz uma ligação maior com esse pai. Obrigado. Ok, então, agora nós vamos para o segundo momento, onde cada candidato vai ter 3 minutos para responder a cada uma das 4 questões elaboradas pela Pastoral de Fé Política. Peço que, por gentileza, todos possam ser bastante concisos nas suas respostas, para que nós possamos ganhar tempo, uma vez que no terceiro e último momento, antes das considerações finais, claro, os presentes também terão a oportunidade de fazer perguntas para os senhores. Então, começando agora pela professora Guilherme, primeira pergunta, a gente vai partilhar o microfone aqui, pessoal. O Senado, coordenador da Pastoral de Fé Política da Faculdade, vai dirigir aos senhores a primeira questão. Primeira pergunta: qual ou quais serão seus projetos para o bairro Jandira representado? Qual será o seu projeto para o bairro pelo senhor representado? Tá? Temos o privilégio de ter feito 60 projetos em 4 anos, mas não foram aprovados na cidade. Portanto, a gente persiste em garantir à comunidade a luta por internet gratuita, acesso à comunicação da juventude. Esse foi aprovado, vai persistir para que aprove esse projeto na cidade. Assim, vai iniciar também para o sol e até uma parceria. E garantir a qualificação de educação no município, que, embora pareça boa, mas não é tão boa, sou educador e sei disso, e atendimento rápido em saúde. Esse é o nosso modelo. Professor, só assim, do bairro Solis, Sim, eu moro no Belval, mas por ser do PT, o único na Câmara, e católico, dos poucos na Câmara, a gente tem uma carga pesada de atender toda a cidade, não somente o bairro que eu moro. Entendeu? E ao falar em projetos, são tantos projetos, mas a luta por saúde não é um projeto em si, porém engloba um melhor atendimento em toda a cidade. É a preocupação de saúde fundamental para todos. E isso foi educação, e educação é verdade, que não é para isso. Tá bom? Mesma pergunta, né? quais são os projetos do bairro que são representados? Em primeiro lugar, eu acho que o Vale do Sol ele precisa muito, muito mesmo de
de uma rodoviária aqui, né, um terminal, né, para o pessoal ter um bom, assim, ficar embaixo, assim, né, os ônibus, para pegar o ônibus de manhã cedo, né, quando está frio, principalmente chovendo, Vale do Sol. Meu projeto é lutar por isso. Também a escola, como a Guilherme já falou, a educação em Jandira também deixa muito a desejar, né? Principalmente também a saúde, esses 3 itens. O principal é isso: moradia, educação e saúde. É o principal da vida do ser humano. Se esses 3 itens, esse é meu objetivo. Lutar por esses 3 itens na Câmara Municipal de Jandira. Quando a gente fala em projeto, acho que a gente tem que falar em projetos que o vereador tenha condições de realizar, né? E os meus projetos são projetos possíveis de serem realizados. Acho que o meu primeiro projeto, que seja até um projeto meio que pessoal, é uma casa de recuperação em Jandira. A nossa cidade, ela sofre com descaso com o morador de rua, com as pessoas dependentes químicas, com as pessoas abandonadas. Então, uma casa de recuperação ela é fundamental para uma cidade tão, que é uma periferia, Jandira completa. Em Barueri tem a casa de recuperação, a casa de resgate de vida, que fica atrás do Alfa Campus, parece um hotel, é maravilhosa a casa, e a gente tem a necessidade de trazer em Jandira com a prevenção também de crack. Hoje a nossa juventude, ela está ligada muito às drogas. As drogas hoje não vai mais até a porta da escola, mas a droga entra na sala de aula. Então essa prevenção contra as drogas é fundamental, com palestras, com a experiência de uma pessoa que já viveu naquele mundo, levar para a juventude que hoje a droga é uma curiosidade. Então os adolescentes vão pelas drogas pela curiosidade. Então o meu projeto é realmente em cima dessa casa de recuperação e também a gente vê que Jandira tem uma necessidade muito grande em relação à saúde. A saúde eu acho que é o problema mais sério da nossa cidade. Se pegarmos a folha de pagamento, tem muito médico que recebe, tem muito médico que atende 10 minutos e vai para trás da sala dormir porque ele tem que dar plantão em outra cidade. Então é um descaso tremendo. A gente vai no hospital de Jandira, é um boliviano, um chileno que atende, ele nem examina o paciente. Então esse é um trabalho muito difícil que exige fiscalização. Eu acho que uma das maiores características do professor Agnelli é a fiscalização, essa é a posição do governo para fiscalizar, para as coisas andarem certo. E Jandira precisa de fiscalização. Então é muito dinheiro desviado da saúde, onde pode estar sendo empregado em postos de saúde, em contratação de melhores médicos. E meu terceiro projeto se chama Jandira Emprega. É a cópia do Barueri Emprega de Jandira. É um projeto que dá em Barueri. É um projeto que dá certo na cidade de Barueri, funciona. Eu tenho um apoio da deputada federal Dona Furlan, inclusive eu sou o único em Jandira que tem esse apoio. Então ela deu toda a consistência para a gente montar os nossos projetos na cidade. Esse Jandira Emprega. Jandira Emprega atende aquelas pessoas que precisam do primeiro emprego, ou aquele pai de família que tem 35, 40 anos, que precisa se reintegrar ao mercado de trabalho, e esse projeto ele dá a oportunidade para ele estar voltando a estudar, tendo uma nova profissão e sendo encaminhado para as empresas da nossa cidade. A nossa cidade ela tem um polo industrial grande, mas ela emprega pessoas de Diadema, de Itaquera, muita gente da Zona Leste. Então é um absurdo contratar mão de obra qualificada de fora da nossa cidade. Então esses são os 3 projetos: a saúde, uma fiscalização mais rígida, o emprego e a prevenção contra as drogas. Meu primeiro projeto que eu estou elaborando, que eu vou pegar firme, é na cultura, tá? Que nós possamos tirar as crianças da rua e ter uma escola integral. Com o quê? Ampliando sala de música, instrumento e canto, para que nós possamos tirar as crianças da rua. Porque a criança sai da escola, vai para casa, vai para a rua, a gente não sabe o que faz. Os pais trabalham, a criança fica a Deus dará. Então, meu projeto, o primeiro projeto que eu vou pegar firme, com fé em Deus, se eu for eleito, é esse. Da cultura, com música, tipo teatro, esse tipo de coisa que vem na cultura, tudo para colocar as crianças a sair da rua. Em termos da saúde,
é igual o que o meu amigo já falou, fiscalização, porque nós temos só que fiscalizar e pegar firme para que os médicos possam atender a população adequadamente, porque você vai no posto de saúde é uma vergonha. Moradia que nós precisamos, é outro ponto que a gente tem que pegar firme também, porque está bem bagunçado na área de lazer, tudo que precisamos fazer nesse ponto aí. São os projetos que eu tenho para começar de início. Só um minuto mesmo. Bom, agora partimos então agora para a segunda questão, ainda lembrando que eu de 3 minutos eu agradeço desejando por estarem seguindo direitinho agora o tempo. Então, 3 minutos para a resposta da segunda questão. Segunda pergunta. Qual ou quais serão seus projetos para o município e quais setores serão contemplados, prioritária ou exclusivamente por esses projetos? Só explicando, então, eu tinha dito, né, vocês acabaram se adiantando, não tem problema, mas eu tinha dito que a primeira questão era focada no bairro, né, no bairro, como a professora José citou o terminal, enfim. Bom, essa sim é abrangente, porque quem é vereador não é vereador pro bairro exclusivamente. Ele, como ele está lá, lógico que vai trazer benefícios para o bairro de uma hora. Lógico, não vamos ser hipócritas e dizer que não. Mas ele é vereador do município. Agora sim a pergunta é quais os projetos dos senhores para o município e quais setores que esses projetos contemplarão, prioritária ou exclusivamente? Como que é isso? Só para não ficar dúvida a respeito de nenhuma, nem para os senhores, nem para os presentes. Prioritária é, por exemplo, vamos supor, o Milton vai dizer que ele vai fazer projetos para a área da cultura. E ele vai trabalhar só na cultura porque ele acredita que a cultura é o foco e tem que ser cultura. Ele vai trabalhar só com cultura. Então os projetos exclusivamente. Então vai ser exclusivamente com a cultura. Agora não, de repente o Ministério não chega não. Eu vou investir, vou trabalhar projetos na área de saúde, prioritariamente em projetos de saúde. Mas eu vou trabalhar também na educação, na cultura e tal. Então, os senhores terão a oportunidade de dizer os projetos que serão exclusivamente, os senhores vão trabalhar exclusivamente em um setor X, e qual é esse setor? Ou prioritariamente no setor X, mas também vai trabalhar no setor Y, K, W, Z e quais são esses setores. Agora a gente vai começar pela professora Maria José, por gentileza. Então, tá sem som. Então, projetos. Alô? Então, o projeto é o seguinte: o vereador, ele é realmente o fiscal do povo, junto ao executivo, que é o senhor prefeito, tá certo? Então, o vereador monta o projeto. Eu pretendo batalhar muito mesmo pela ampliação e melhoramentos das escolas e também da saúde, não é? Porque como a gente presencia hoje, Jandira, tem uma carência enorme, tanto falhas na educação, como também na saúde. E como se resolve este problema? Se resolve este problema aplicando bem o dinheiro que vem para a educação, a verba, e também para a saúde, porque, por exemplo, eles falam que não tem espaço para se construir creches e escolas. Jandira, vamos ampliar se nós temos, vamos melhorar as escolas, melhorar as creches, não é? Que nós temos, ampliando, dando melhor tratamento para nossas crianças, uma pré-escola melhor, tá certo? Então, o meu projeto vai ser esse. Vamos batalhar para que a escola seja melhor, a saúde seja melhor. Tudo que vier em benefício desses 3 itens, escola, moradia e saúde, eu estarei lá pronta a aprovar e colaborar para que esse projeto
vá avante, vá em frente. Tá certo? Muito obrigada. Eu acho que o vereador em Jandira, ele não pode dar prioridade apenas para um segmento, até porque a cidade ela vive um caos e ela precisa do vereador em todos os setores. A minha prioridade realmente vai ser a fiscalização junto ao executivo, com prefeitos, secretários e sem dúvida alguma a questão sim da saúde, que é o que mais a população está sentindo carente, sofrendo. É claro que também o assistencialismo, o lado da ação social também é muito importante pela periferia que nós vivemos. A questão da cesta básica, a questão não digo da cesta básica, mas a questão do assistencialismo em relação à fome, à medicação, esses suportes sociais para a população. Creio que o assistencialismo e a saúde são as prioridades. Minha prioridade, como eu falei, vai ser na área da cultura, mas eu tenho olhado bem para a segurança. Tem um ponto na segurança que a gente precisamos focalizar, que é a guarda municipal. No meu trabalho eu vou focar em cima disso para que possamos incentivar a guarda municipal e fazer posto em todos os bairros, para que possamos ter segurança, porque realmente nós não temos segurança. Se um é assaltado aqui, até nós chegar lá no centro, lá, o bandido no Nilo já está de São Paulo para lá. E na saúde que nós precisamos batalhar em cima disso, que é o que precisamos, imediatamente está socorrendo esse lado. Então, também eu vou trabalhar em cima desse ponto da saúde, para que nós podamos ter mais um ponto de qualidade de vida. Nós queremos na cidade um projeto nosso, inclusive um pré-vestibular gratuito, que não tinha na cidade onde tem. Portanto, o foco agora é criar uma faculdade pública, seja federal, uma parceria, ou até mesmo o município fazer essa faculdade pública. Um outro grande interesse é estender a hora das creches, né? Que das 8 às 5 ou 5 às 5 é pouco tempo. Portanto, estender até a noite, às 7 horas, e começar mais cedo, às 5 mais ou menos, né? Para que aquela mãe que trabalha longe possa, então, deixar o filho bem cuidado e não ter que pagar outra pessoa para cuidar do intervalo entre a creche e até o retorno da mãe. Então, alugar o tempo das creches para que a mãe possa ser bem comida com seu filho. Eu peço à professora Helena, de modo especial, que, por gentileza, se possível, nas suas falas, fale um pouquinho mais alto, porque esse encontro está sendo filmado e é por isso que nós estamos utilizando o microfone, senão nós nem utilizaríamos, né? Porque, com certeza, o pessoal não está ouvindo o que você está falando, mas a questão do áudio, qualidade do áudio, então peço que, por gentileza, você possa falar um pouquinho mais alto. Tá? Já até aumentei o volume aqui da caixa para poder beneficiá-lo também, mas se o telefone um pouquinho mais alto, a gente agradece. Lembrando, já não falei da filmagem, todos os encontros o Danabel já foi colocado também? Já. Todos os encontros realizados pela Pastoral de Fé Política com os candidatos à Prefeitura de Jandira já estão no YouTube. Quem, de repente, por algum motivo não pôde participar, não pôde se fazer presente, é só procurar lá, por exemplo, Wesley Teixeira no encontro da Pastoral Fé e Política. G no encontro da Pastoral Fé e Política, assim por diante. Tá? É só jogar lá. No caso do Dr. Sábio, que sabe como o Dr. Sábio não veio, quando vice, então o Dr. Sábio colocou como vice do Dr. Sábio no encontro da Pastoral Fé e Política. Não foi o Dr. Sábio que veio, né? Então tem que colocar ele. Se a gente colocar lá o Dr. Sábio, o pessoal abre o vídeo lá e vê que não é ele e vai xingar a gente depois, né? Então, vice do Dr. Sábio no encontro da Pastoral Fé e Política. Todos os candidatos, a exceção da Mara, que nós sequer conseguimos convidá-la, porque o comitê dela sempre se encontrava fechado, né? Todos os demais foram convidados, participaram, e os respectivos vídeos, inclusive da prefeita atual, já estão no YouTube. Então nós vamos para a terceira pergunta, que será ser respondida dessa vez pelo nosso amigo Luiz Danilo. A gente vai ser a terceira questão. Terceira pergunta.
Estando os bairros Vale do Sol de Jandira e de Barueri em tão confundível divisa e tão distinta realidade, terá o senhor ou a senhora algum projeto que contemple melhorias para a divisa, estabelecendo também o devido respeito interterritorial dos municípios? Qual? Ficou claro a questão? Para todos? Alguma dúvida? Tudo bem, né? Esse Fernando. Eu acho que isso é um privilégio, o bairro do Vale do Sol está sendo divisa com o Barueri, até pelas questões econômicas da cidade de Barueri. É uma cidade muito rica, e quando o vereador de Jandira tem um bom relacionamento com a cidade de Barueri, isso é muito, a possibilidade de ajudar o bairro é muito grande, né? Eu lembro que na gestão do Brás, o prefeito Furlan tinha uma relação muito próxima ao Brás, e o Furlan começou a ajudar o Brás nas divisas da cidade. A superavenida ali perto do Recanto Frinéia, com a urbanização, canalizando o esgoto, e esse bom relacionamento ia trazer frutos para o Vale do Sol, ali a questão do Jardim Silveira, ali nas proximidades, o bairro do Vilhonice, que também faz divisa. Então esse relacionamento tem que ser cultivado, tem que ter um bom relacionamento, como a gente tinha dito antes. Eu sou o candidato criado pela Bruna Furlan, era funcionário da Prefeitura de Barueri, pedi exoneração para estar disputando esse cargo de vereador. Eu coordenava o cursinho pré-vestibular, que o professor Agnério tinha colocado até na Câmara Municipal para votação. Eu coordenava o projeto, desisti do meu cargo para estar disputando as eleições em Jandira. Com isso, foi criado um bom relacionamento sim com o governo de Barueri. Renovando ou não, creio que a amizade sempre vai ficar, e isso vai ser muito bom para os bairros que se fazem divisa com a cidade. E é claro, como a dona Maria José citou, o projeto do terminal rodoviário no Vale do Sol já existe. Creio que falta agora ativar eles, colocar em prática para que isso possa ser realizado. E é óbvio que o bom relacionamento do vereador de Jandira com o vereador de Barueri ou com o Poder Executivo é fundamental para a realização desses projetos. Sobre a divisa, o que eu posso estar estudando a situação é a urbanização. É urbanizar a área aí, que é a divisa aí, né, que da Maralina com Barueri. Fazer o projeto da rodoviária agora que já tem, que falta colocar em prática, e já passa governo, isso não sai do papel, que a gente possa estar lutando por isso. Urbanizar para ficar em um lado legal, igual o lado de Barueri, e finalizar o terminal rodoviário. Esse é um dos pontos que também eu posso estar lutando por isso, com certeza. O documento para fazer aqui um rodoviário em pequeno tamanho já foi feito para a gente, a indicação e requerimento entregue nos órgãos devidos. Só falta a boa vontade do prefeito de Barueri. A outra questão, quanto à urbanização, eu defendo muito que qualifique as moradias aí com o projeto Minha Casa Minha Vida. Sinto muito que em Brasília foi aprovada uma parceria para Barueri de 4.000 apartamentos e o prefeito recusou a parceria com Barueri. E foi aprovado na Caixa, tinha um pré-contrato, assinou o pré-contrato, mas não assinou o contrato. Eu vou insistir nesse meu mandato, se Deus permitir ser eleito, de fazer a parceria Minha Casa Minha Vida para beneficiar as partes mais carentes. Essa é uma das mais carentes, onde estive aqui há poucos dias de novo a rever alguns ex-alunos, casa em condições de miséria, que alguns seres humanos estão vivendo. E é Barueri. Agora, não há outra forma a não ser fazer projetos sociais em que dê condição do pobre morar. Porque comprar terreno em Barueri é absurdo, é caríssimo o terreno. Fez uma bolha inflacionária em que todos os pobres sofrem a dificuldade de adquirir o terreno. Portanto, a solução é o Minha Casa Minha Vida para Barueri em parceria, e que vai beneficiar o Vale do Sol, Jandira e Barueri, porque é uma região física e irmã, né? Não tem como haver uma separação, porque a rua já ultrapassou os limites, não muro que mora entre um e outro. E lembrar muito bem que as pessoas que moram lá ou que moram cá não têm culpa alguma de morar lá e cá.
e devem os dois governos ser bem tratadas com respeito e dignidade. Assim como a igreja não distingue ninguém, os governos não deveriam distinguir, tratar bem a todos. Então, eu não vou ter dificuldade nenhuma de convivência se for eleito o Luiz Fulano ou se for eleito o Gil. Porque conheço os dois, acompanho politicamente, porque desde que eu mudei aqui no Vale do Sol, que a gente nem sabíamos que era um bairro só. Quando fundou, nós somos fundadores da comunidade Cristo Redentor. Porque começamos um grupo, falamos com o padre e formamos um grupo na Rua Camboriú, que na época não era Rua Camboriú, né? Porque não tinha rua. E nós formamos um grupo, e desse grupo nasceu a comunidade Cristo Redentor. E a comunidade Cristo Redentor é a base que nós temos usado, né? Assim, desfrutado para lutar para a melhoria dos municípios. Porque tanto Jandira quanto Barueri, quando nós mudamos aqui, não tinha água, não tinha luz, não tinha nada. Então nós fomos até a Sabesp, Piauí, do Barueri, do Vale do Sol Barueri, em nível de comunidade, fomos, Jandira, lutamos, conseguimos água, tudo. Então não vamos ter problema. Outra, o Luiz Fernando tem apoio da Bruna Fulano. Eu também fui convidada para ter apoio da Bruna Fulano, mas eu não quis. E outro, tem o apoio do Ivan Valente, que eu trabalhei 2 vezes já fui candidata a deputada 2 vezes. Não vou ter dificuldade nenhuma de trabalhar com ambos prefeitos, caso quem for eleito, tá certo? O Vale do Sol é um bairro que precisa muito mesmo dos dois municípios, dos dois lados, tanto Jandira como Barueri. Estruturalmente, os dois são péssimos. No sentido de arborização, né? O bairro foi muito explorado, está muito poluído, porque não tem arborização. A gente precisa lutar também por isso, tá? Então eu não vou ter dificuldade de trabalhar com os dois municípios, tá? Vamos batalhar para que tenhamos uma convivência boa, tá? Muito obrigada. Então, seguimos para a quarta e última questão, antes da abertura das questões dos presentes. Ok? Quarta questão, será por gentileza. Quarta pergunta. Uma vez eleito, a senhora ou os senhores se comprometem a cumprir com o seu papel de representante do povo, estando próximo dele e sempre consultando seus anseios e ou necessidades? Se sim, como pretende fazê-lo? Esse é um ponto fundamental. Eu, sendo eleito, qualquer projeto que eu venha elaborar, eu vou consultar a população na minha área, saber se realmente a população precisa realmente daquilo, para que eu não possa ir sozinho lutar por isso. Então, eu sendo eleito, eu vou consultar a população em termos dos meus projetos que vão ser lançados na área da população. Como? Assim, é um ponto de como. Eu vou, na minha própria casa, se possível, fazer reuniões e decidir a melhor parte do problema. Se ambas as partes estão de acordo com o que eu estou fazendo, se está de acordo com a população. A participação do povo é fundamental no sentido de estar junto com o vereador dando mais força. Quando o vereador ele é sozinho na Câmara Municipal, ele tem a necessidade de ter o povo junto. Digamos que a gente vai apresentar um projeto de melhoria para o bairro e só eu estou a favor desse projeto, os outros vereadores não, por interesses individuais de cada um deles. Então o povo tem que estar presente na Câmara para pressionar a bancada de vereadores no sentido que, se eu votar contra, o povo está me olhando. Então o poder não é do vereador, sim das pessoas que votaram nele, que colocaram ele lá para representarem elas. Então as pessoas, o movimento do povo é fundamental para o bom andamento do mandato do vereador. E o vereador ele depende dessa força. Então quando o vereador ele é eleito, são 100, 1.000, 2.000 votos, são 2.000 pessoas que ele está representando. Então a participação delas na vida do mandato
é muito importante. E eu me comprometo sim de fazer um mandato popular para que as pessoas tenham essa transparência no mandato, para que elas possam participar mais e elas tenham a consciência que o poder é delas, não meu como eleito. Como você vai fazer essa consulta pública? Incentivando as pessoas a frequentarem, principalmente nos projetos prioritários para elas, né? Tanto para o bairro quanto para uma classe da cidade, o envolvimento delas na votação dos projetos, na conscientização desses projetos. É lógico que esses projetos também vai ser elaborado por reuniões com os povos, com as pessoas, inclusive com as comissões de bairro. Temos várias lideranças em cada bairro da cidade de Jandira, onde essas lideranças vão ser consultadas, vamos fazer reuniões nos bairros para estar discutindo sobre esses projetos que vai ser lançado na Câmara. Eu pretendo trabalhar junto à comunidade, então eu conseguirei isso através de abaixo-assinados, colocando um projeto para as pessoas terem um conhecimento de qual é o objetivo do projeto, qual a finalidade, qual é o sentido daquele projeto, para que as pessoas saibam o que realmente eu estou fazendo na Câmara Municipal de Jandira. Eu quero trabalhar junto às comunidades. Como eu vou ser eleita não somente vereadora do bairro Vale do Sol, eu pretendo procurar todas as comunidades que formam igrejas católicas e as evangélicas também, porque nós não somos sozinhos. Quando se elege vereador da cidade. E também, eu só retificando alguma coisa, a minha filha trabalha em Barueri, portanto eu tenho um grande respeito por a cidade de Barueri. Eu gosto muito de Barueri, tá certo? E amo Jandira porque é aqui que eu vivo e é aqui que eu quero lutar para que haja melhora para o povo. O mandato não será meu, será do povo, da comunidade, das comunidades. Obrigado. Eu irei fazer igual tenho feito em 4 anos. A cada semana, uma sim, outra não. Monto uma barraca no bairro, em cada bairro da cidade, e ouço as reclamações e sugestões do povo. Fiz isso no Vale do Sol algumas vezes em 4 anos também, e nos demais bairros. Além disso, a cada mês ou 2 meses, eu lanço um jornal periódico para prestar contas do que fiz também para a comunidade. Fiz isso em 4 anos, e a cada ano tenho feito uma plenária, reunião ampliada, para prestar contas da comunidade. Além disso, nós criamos uma novidade que é a Sessão em 1 Minuto. Você acessa no YouTube, Sessão em 1 Minuto, você vai encontrar a cada semana um resumo da sessão da Câmara que eu faço na terça-feira após a sessão. Porque eu pus o projeto para a sessão ser à noite e a nossa governista foi contrária. Não quis que fosse à noite porque dificulta então que o povo participe. Por esse motivo criamos um recurso virtual. Junto a isso, nós temos feito vacinado com a comunidade e contato via internet também para apoiar projetos. Então, esse mesmo recurso que usei 4 anos, vou continuar usando. A barraquinha na rua para ouvir o povo, a campanha Casa a Casa em vacinado, o mandato popular que é a Ação das Barracas, a sessão de 1 minuto e prestar conta com jornais e com canais. Sessão em 1 minuto. Aí você vai achar lá a sessão de 1 minuto. Depois eu para quem mora em Barueri, para quem volta em Barueri também, pode procurar aí no YouTube, Sessão em 1 minuto. É o resumo que o professor Guinério, atual vereador da Câmara de Barueri, faz, resumo da sessão, para aqueles que não puderam comparecer na mesma, tomarem conhecimento do que foi discutido, do que foi aprovado ou deixado de aprovar na sessão. Abrimos então agora espaço para os presentes fazerem perguntas aos candidatos. É lógico que não é porque o professor Guilherme de Barueri que de repente alguém de Jandira não queira fazer uma pergunta para ele, e vice-versa. Né? Então, como o professor Guilherme lembrou, nós sabemos que o bairro Vale do Sol, por ser sabendo a divisa com o Vale do Sol de Barueri, com o Vale do Sol de Barueri,
tem muita gente que mora onde não vota em Barueri. E o oposto também é real. Não mora em Barueri, vota em Jandira. Né? Então, fiquem à vontade para fazer a pergunta. Eu oriento, só por questão de ordem do caminhamento, como o senador sempre diz, que faça a pergunta para um candidato em específico, para que nós possamos ganhar tempo, de preferência. Agora, se for uma questão, uma exceção, essa questão você de ouvir a resposta da boca de todos. Tudo bem, mas procurem focar em um dos candidatos, por gentileza. Alguém? Eu. Você pode vir aqui à frente, por gentileza? Não, posso falar daqui? É por causa da filmagem, é importante o áudio. Por favor. Não, minha pergunta eu acho, o primeiro mandato, eu acho que ele teve muita dificuldade, porque ele é oposição. Hoje já tem mais oposição, né? Eu acho que ele só era o único oposição, era ele. E eu conheço bem, porque eu fui um fundador do PMDB. Eu sou filiado até hoje, mas desprezado. Depois que o Ricardo dá conta, os afiliados não têm mais acesso ao PMDB. Só o que eles querem. Se você é oposição falar alguma coisa que ele não gosta, ele não aceita. Eu acho que você sofreu isso, vou botar no padrinho. A minha pergunta para você, professor, é que estão falando, vamos fazer essa escola, a escola estadual e municipal, integral, e os funcionários do Estado estão muito preocupados. Porque se passar tudo para municipal, tem muito funcionário já quer se aposentar. E como é que fica a situação deles? A outra coisa é que o Beval é meio desprezado, você sabe disso. Né? Não tem um caixa eletrônico, não tem um banco, não tem uma lotérica, a condução é péssima. Né? E o único vereador que tinha lá abandonou o Beval, que é o Gato. Eu posso falar com o direito que tem. Né? A pergunta é essa. Quanto à questão de tornar o ensino estadual municipal, eu não posso afirmar isso porque no projeto do PT, que Ronaldo é prefeito, e nos meus projetos não consta essa ideia. Se o governo vir fazer isso, eu quero que haja uma grande reflexão com a comunidade, não somente com professores, porque o professor, ou demais empregado, ele é concursado, ele vai apresentar nesta e outra escola, nessa cidade ou outra cidade. Mas o prejuízo do aluno, do professor e a família tem que ser refletido, se é benefício ou não. Eu defendo uma grande consulta e divulgação de uma comunidade para discutir e aí entender se é melhor ou não para a cidade. Há dúvidas. Eu não creio que o melhor caminho seria esse, embora eu não vi em algum programa de governo essa afirmação. Quanto ao Belval, eu moro na Rua Canário 38, ainda pago aluguel, mas moro no Belval há 24 anos. E o banco, nós fizemos um abaixinado no bairro, mais de 5.000 pessoas do bairro assinaram o documento. Encaminhamos para a FEBRABAN, a Federação dos Bancos. Ela aprovou a criação de uma agência no Belval. Banco do Brasil, a Caixa, o Itaú e o Bradesco estão em concorrência para montar uma agência. Mas, pasmem você, o prefeito está dificultando porque foi nossa atitude. Ou seja, para montar a agência depende do prefeito, a liberação burocrática da prefeitura. Tá? E o fulano está a fazer isso, dificultando que tenha a agência para que eu não tenha esse mérito. Não é meu mérito, é de 5.000 pessoas de lá que pediram. Quanto à lotérica, tem sim. A lotérica do Meio Tempo, ela é do Belval. Eu fui em Brasília pesquisar, tem que ter licitação, tem tempo correto para isso. Mas já foi aprovada a licitação, alguém ganhou a licitação e montou no Meio Tempo. Não pode haver outra, porque a do Belval já está aprovada no Meio Tempo. É uma questão de, talvez, de rever isso, mas não posso fazer. Tem que ser a Caixa e o detentor da licitação, ele que pode pegar essa agência que está no Meio Tempo e trazer de volta o Belval para que possamos ter uma lotérica. É uma luta popular difícil, mas podemos fazer isso a médio prazo. E agora esperar que no novo prefeito não tenha essa burocracia de dificultar uma agência que foi aprovada pelo povo em 5 estaturas e pela FEBRABAN, mas com gosto meio executivo não quer deixar existir. Vamos lá. Mais alguém? Eu quero fazer
três candidatos de Jandira. Por gentileza, Márcio. Contrariando um pouco aí a sua colocação, mas quero que os três respondam. Vocês, candidatos, né, pelo município de Jandira, nós sabemos o município são 17 quilômetros, segundo, né, o que no ano passado. Acho que tem que ser uma medição para ver realmente qual é a quilometragem de Jandira. Tem que ser essa medição. Agora o que eu quero contar é o seguinte: a meu ver, como munícipe, eu não vejo necessidade, ou talvez, né, se houver, cada vereador de Jandira um carro na Câmara. Eu não vejo essa necessidade. Mas se vocês defendem que tem um carro na Câmara, com combustível pago pelos munícipes, né, não seria mais útil, né, um controle desses carros? Porque o que a gente vê é carro fora de hora rodando por aí, carro de vereador fazendo campanha nos bairros, né? Inclusive em época de eleições estaduais, né, eles botam seu carro lá para fazer campanha nos bairros, com carro da Câmara. Vocês defendem esse trabalho e trilharão pelo mesmo caminho ou vão trabalhar contra essa prática? Começamos agora pela professora Maria José, seguindo a alternância que está fazendo. Se eleito eu for, eu pretendo fazer o seguinte: todo esse dinheiro que está sendo gasto sem resultado nenhum, eu vou colocar esse dinheiro a benefício do povo, para que seja feito algo pelo povo. Eu não concordo de um carro, cada vereador tem um carro na Câmara, mas se é o regimento da Câmara, eu não posso ir contra, entendeu? Porque se eu for contra, eu vou gerar um verdadeiro tumulto lá na cidade, né? Então, mas tudo que eu puder fazer para que o dinheiro do povo não seja estragado, né? Porque eu estrago uma coisa dessa, e ficar com o carro desfilando por aí, eu vou ser contra, tá certo? Eu pretendo não aceitar essas condições do ano. Senhor Inácio, eu não defendo a forma com que esses carros são utilizados. Os carros da Câmara Municipal são utilizados para transporte de pessoas doentes, às vezes eles transportam pessoas para fazerem compras, às vezes transportam para fazer campanhas políticas, tanto para deputados como para eles mesmos, vereadores. Então a forma com que o carro é utilizado é errada. A necessidade de ter um carro para ajudar o vereador em diversas situações é necessário sim, mas eu discordo da forma como que é usado. A cidade de Jandira, os vereadores não lutam por ambulâncias porque eles ganham votos transportando as pessoas. Então o modo de ganhar votos no carro da Câmara Municipal. Por quê? O vereador ele não luta por uma frota nova de ambulâncias porque ele usa o carro dele. Se tiver um sistema de transporte de saúde eficaz, o carro dele não vai ser mais tão importante quanto era. Então a forma de ganhar votos para o vereador continua sendo a velha e boa cesta básica, continua sendo a influência para conseguir as consultas médicas e o transporte, sim, de pessoas que têm esses problemas de saúde. A gente quer transportar uma mãe de uma pessoa, precisa ter uma consulta lá em São Paulo, em qualquer hospital, e ela se humilha para esse vereador para conseguir esse transporte. Ele não usa ambulância, ele usa o carro da Câmara para fazer esse transporte. Então é o modo daquela família estar agradecida por ele pelo resto da vida. Poxa, o vereador conseguiu levar minha mãe para o hospital com o carro da Câmara. Então é o modo que é usado o transporte do vereador, o carro oficial, que está errado. E isso precisa ter uma fiscalização, né? A própria Câmara deve ter um regime interno
para a utilização desses carros, não pelo modo pessoal, mas sim pelo uso, o desfruto do próprio trabalho do vereador, não sendo misturado com o poder executivo, com as funções do executivo. Eu não sou vou ser contra o carro, porque o carro, como todos já falaram, é um bem para defender a necessidade do candidato. Precisa fazer uma correria rapidinho, se ele não tiver o transporte, então ele utilizar o carro da Câmara. Então, eu acho nesse ponto de vista aí, se seja para usar o carro por bem, para não estar fazendo essa atrapalhada errada, acho que o carro seria útil. A professora Guilherme vai responder também a questão feita pelo Senado sobre a questão de utilização do veículo oficial da Câmara. Por favor, professora Guilherme. O nosso caso é a parte, talvez, do país inteiro. Nunca usei o veículo para dar carona a alguém ou para qualquer outro fim. Só uso para carregar assessores em serviço. E apenas isso. Também é um caso raro porque em julho entreguei o carro da Câmara porque não achei correto, embora vereador, eu tenho um trabalho a fazer, mas faço de outra forma para não usar da Câmara. E assim forcei toda a Câmara a fazer isso em Barueri. Em 2010, saí meu deputado, nos meses de campanha, devolvi o carro, para que não fosse confundido meu trabalho com o trabalho do candidato. Dessa maneira, é fazer história. Agora, é uma vergonha. Repetindo, o nosso caso talvez seja raro no país, porque nunca usei o carro de vereador em 4 anos para carregar qualquer pessoa a não ser os 10 assessores e a serviço apenas. Quando agora em campanha, eu devolvi o carro à Câmara e forcei os demais da casa a fazer o mesmo, para que não fosse confundido o trabalho de vereador com o candidato. Em 2010, saí para deputado e fiz a mesma coisa, entreguei o carro, para que não confundisse uma campanha de deputado com a de vereador. Isso é mal entendido por alguns porque provoca coisa correta na cidade. Ao mesmo tempo, por mês a gente recebe uma cota de combustível. Eu nunca usei a cota nem a metade. E para socorrer as pessoas, os meus 10 assessores, como o Manuel presente e outros mais, usam os carros deles, os nossos carros em particular, para socorrer as pessoas, porque o município nega a ambulância, não dá conta do serviço, ou atrasa, dificulta, para favorecer a prática ruim de vereadores. Nós não aceitamos e não carregamos ninguém no carro do mandato para função alguma. É uma questão de praticidade e de ser honesto consigo próprio, com Deus. O povo me dá um mandato pelo voto, Deus permite que eu exerça. Eu não vou ser incoerente com a fé política que eu atuei por 20 anos para sonhar com algo diferente e ao chegar lá fazer isso. Eu concordo que andar a pé faz muito bem para a saúde, minha inclusive. Pergunta rápida aqui, continuando. Que forçou os demais colegas da Câmara a devolverem o carro. Isso foi concretizado? Eles devolveram de fato? Atualmente, nenhum carro da Câmara está em uso em Barueri. Nenhum. O forceio não é que eu obriguei a fazê-los. Eu devolvi cedo o meu. Os demais imaginaram, alguns, que ao devolver o meu, que denunciar alguém. Então todos também deixaram o carro. Foram convidados pelo advogado, que falei, isso aí é ilegal. Então o advogado comunicou e todos entregaram o carro. Está lá, cheio de poeira, espera 3 meses. E digo a vocês, se vê algum carro da Câmara de Jandira em mau uso, é fácil. Filma, põe no YouTube, denuncia o promotor. Ele é obrigado a caçar o mandato do vereador. É só isso. Você pode fazer isso. Foi em São Paulo, no Ibirapuera, viu um carro de alguém, levar alguém para o hospital, por mais que a boa intenção de socorrer alguém, é errado, denuncia. Carros de Barueri na praia, ou em outro estado, já foi isso em tempo atrás. Tem que acabar com isso. O dinheiro é público, o carro é público. Então, obrigado.
informação e orientação. E o bacana é que Tirou foto, filmou, apontou, acabou. o bacana é que, mais do que por isso que eu forçou, eu fiquei assim, tipo, será que eu fiz um projeto, alguma coisa? Não, foi o exemplo. Mas é. O exemplo, a partir do exemplo, os outros se sentiram meio que envergonhados, puxa vida, né? Ele não está usando, então. E aí, como ele deve ter, os outros devem ter pensado, ele não está usando o carro, o povo vai se agradar dele, mas isso, então, já que é pagando ao povo, então vamos deixar de utilizar o carro também. Vamos deixar de utilizar o carro também. Exemplo, muito bacana isso. Mais alguém, gente? Mais alguém? Oi? Por favor? Foi lá, Sérgio. Bom dia. Meu nome é Celso, sou residente aqui também no Vale do Sol, um residente meio temporário, né, em trânsito, porque eu ainda trabalho em outra cidade, mas então com interesse direto, né, na administração da cidade, que ocorre com a cidade de Barueri. E, de outra forma, acho que a pergunta vai caber talvez aos candidatos de Jandira, porque pela proximidade, pela divisa muito iminente. A pergunta, primeiramente, para o professor Agnelli, se os outros quiserem responder, eu acho que vai ser interessante para quem mora em Jandira, mas o que no teu mandato vai ser aquele. Porque a gente sabe que a cidade precisa tanto, qualquer cidade, né? Barueri, nem Jandira é diferente de nenhuma cidade com relação às necessidades dos cidadãos, mas precisa de muitas coisas, mas o candidato, um vereador sozinho não pode fazer tudo. Então ele acaba tendo que abraçar uma causa mais especificamente e as outras ficam mais, acabam sendo periféricas, porque senão ele não consegue desenvolver nada. Porque eu acho que tem uma lei de quem quer tudo, nada tem. Então você precisa se dedicar a alguma coisa, a algum projeto, para que aquilo seja substancial e representativo para a comunidade. Então a pergunta é: qual vai ser o projeto que vai ser a menina dos olhos do vereador, mas é lógico, voltado não só para o gosto do vereador, mas que esse projeto tenha a função de melhorar a vida da população como um todo, não só da comunidade onde ele reside, do reduto eleitoral dele, mas pensando na cidade como um vereador que é um político que é para o bem comum, não só para o bem da tua comunidade, mas para o bem da população. A gente ouve muito os candidatos falarem: no meu bairro, né, teve uma pergunta específica, eu acho que isso não é legal. Eu penso que o meu candidato, aquele que eu elejo, ele não deve reverter um benefício só para aquele determinado público, e sim para a cidade como um todo. Quem sabe até irradiando isso para as cidades vizinhas, que, por exemplo, se acontece um benefício aqui em Barueri ou em Jandira, na questão da saúde, isso pode beneficiar uma cidade vizinha, como é o caso que a gente vê aqui em Barueri. Eu vejo muita gente de Jandira, porque talvez, eu não conheço a realidade de Jandira, não estou criticando, mas talvez seja muito precária. E apesar de Barueri não ser lá essas coisas, mas acaba sendo um pouco melhor que Jandira, então muita gente acaba radiando. Então, uma coisa que acontece aqui em Barueri pode beneficiar as cidades vizinhas. Então, qual o projeto que vai ser a menina dos olhos do vereador e que vai beneficiar a comunidade como um todo, não só um? Celso, seu nome, né? Isso. Morador de Barueri. Isso. Mora aqui no bairro mesmo? Vale do Sol. Ok, muito obrigado pela pergunta, professor Guilherme. Nesse mandato que está encerrando, o nosso foco principal foi a educação. Tanto é que há mais ITBs, há uma UFL, tem mais vaga na creche e um ensino pré-escolar criado. Nesse mandato que entra, se Deus me der a graça de ser eleito, o foco é saúde. Agilizar serviço de saúde. Não dá mais para aceitar em Barueri uma pessoa esperar 10 meses para a cirurgia, 6 meses para o exame. Não dá. E depois pedir para o vereador esse favor. E saber, pensando que o vereador é melhor do que o médico. O exame é do médico, não é vereador. O exame é um direito e não é um favor à pessoa. Entendeu? A minha preocupação é que a pessoa seja atendida no postinho e não na Câmara Municipal. É no postinho que ele vai e lá vai marcar o exame, agilizar e encaminhar com urgência. Tá? Porque alguns casos de doenças não pode esperar uma semana.
pode levar a pessoa à morte. Então o foco é agilizar serviço público, lutar incansavelmente para que a saúde seja tratada com prioridade, com respeito, e que a saúde seja um direito seu, e não um favor do vereador. Que você seja bem tratado como pessoa. Também queria estar aproveitando a pergunta do Celso. Se vocês acham que o Barueri não está tão bom, imagina Jandira. Jandira está terrível. Se o problema de Jandira fosse só a saúde, o vereador estava tranquilo. Se Jandira o problema fosse só a educação, o vereador estava tranquilo. Então tem tantos problemas que a gente não sabe por onde começar. Então eu vou dar ênfase sim à questão das drogas. Como o Sr. Milton falou, o problema da segurança é que também as drogas estão invadindo os lares, as escolas, todos os lugares de Jandira. Então a prevenção com jovens nas escolas sobre drogas, a nossa casa de recuperação, Jandira tem muitos andarilhos pela cidade, então a coisa está feia. Muda também até a estética da nossa cidade. Então uma andorinha realmente não vai fazer verão. Mas o fato de você estar tirando uma pessoa ruim e colocando uma boa, tenho certeza que a população já fez a sua parte. Então, a Menina dos Meus Olhos vai ser essa casa de recuperação, vai ser essa prevenção contra o crack, contra as drogas, que é muito importante estar afastando os nossos filhos, a juventude desse mundo. Também, hoje as drogas não avançam só na juventude, também para as pessoas com mais idade. Então, tem muitas pessoas, pais de família, que estão presos nesse mundo das drogas. Então a minha ênfase mesmo é o combate contra essa dependência química. Professor, eu tinha interrompido por causa do barulho da fala. Você já tinha concluído? Já mesmo? Desculpa, já. Por causa do barulho, tá? Por favor. Milton, quer falar? O meu foco vai ser em cima da cultura, porque é incentivando a criançada e o jovem na sala dela, preparando os cursos para ele, que vai aqui sair da droga, igual o meu amigo falou aqui. É nesse ponto de vista que eu vou focar, cultura, para tirar a criançada da droga. Deixa eu falar, a Menina dos Meus Olhos para Jandira, sinceramente, vai ser as crianças de Jandira com sentido educacional, porque as crianças têm um espaço na educação, aos 4 anos de idade, 3 anos, 2 anos, tem a creche, mais creches e pré-escola. Mais alguém, gente? Estamos caminhando já para o final, finalização do nosso encontro. Bom dia, pessoal da catequese. Bom dia. Mais alguém tem alguma questão para a gente encerrar? Alguém? Não? Então, desde já, eu quero agradecer a presença de todos, de modo especial do povo que se faz presente para poder acompanhar, prestigiar esse encontro promovido pela Pastoral da Fé Política, com o devido apoio. Só um instantinho, posso falar, velho? Pode vir aqui para frente, enquanto eu te falar, a gente passa o microfone, tá bom? Então, o evento promovido pela Pastoral da Fé Política, com o devido apoio da comunidade cristã redentora e da Paróquia Aparecida, das pessoas do Everaldo, coordenador dessa comunidade, e Padre Roberto Furmoni, nosso pároco. Tá? Antes de nós passarmos para as transmissões finais, eu passo para a Regiane fazer a última questão do nosso encontro. Por favor. Eu gostaria de falar para os vereadores, os candidatos a vereadores de Jandira, a respeito de transporte escolar para as crianças, que é horrível, não tem, a única cidade que não tem transporte escolar. Até Itapevira, que dizia ser a cidade que era mais, né, que não estava muito bem hoje, Itapevira tem, que Jandira não tem. As crianças saem do final do Gabriela ou outros lugares para estudar, crianças de 6 anos para estudar longe da cidade, longe da onde mora.
têm algum projeto para estar colocando ônibus escolar para as crianças. Começamos então pelo José, por favor. De imediato, eu vou te falar a verdade. Nós temos que fazer o seguinte. Olha, Jandira, qualquer prefeito que assumir nesse momento, não adianta ficar com uma historinha não, porque ele vai ter que fazer auditoria nas dívidas de Jandira. Ver o que realmente Jandira tem de dinheiro, tudo para ser investido. O dinheiro que é arrecadado, tá certo? E aí, quando nós chegarmos lá, vamos fazer isso. Ver a necessidade realmente da população, principalmente das crianças, como essas crianças estão sendo tratadas nesse município. Porque eu acho isso aí uma falta de respeito, isso que você colocou, do pessoal não ter o meio de transporte para levar essas crianças, não é? Porque deve a creche, a escola, para a escola ter condições de suas crianças terem um meio de transporte para levar até a escola. Então nós vamos lutar por isso. Se eu for eleita, né, pelo voto do povo, pela vontade do Senhor, eu vou lutar com todas as minhas forças para que as crianças sejam realmente respeitadas nessa cidade. Desse ponto de vista, eu vou lutar por esse motivo aí também. Porque que a gente falou sobre fazer reunião com a população para saber o que precisa. Esse é um ponto que eu, sendo eleito, eu vou lutar por isso. Fazer reunião com a população para levar para a Câmara o que a população precisa para ser feito nessa área. O transporte escolar, a Prefeitura de Jandira, não sei se é pela falta de competência ou se é por falta de vontade, né? Até porque a questão dos pirueiros de Jandira, que transportam as crianças, em modo particular, é caro, e nem todos têm esse acesso para esse transporte. E o governo federal incentiva as cidades a ter um convênio que tenha o transporte gratuito na cidade, locando esses ônibus. Então, aí que está a pergunta. Eles não dão andamento nesse convênio por não ter competência, ou eles não têm a intenção de ter esses ônibus em Jandira? Por quê? Querendo ou não, eles estão ligados diretamente com influência a esses pirueiros. Então, quer dizer o quê? Se eu coloco transporte gratuito na nossa cidade, esses pirueiros deixam de cobrar das pessoas. Aí que está. Eu prevaleço o poder econômico para aquelas pessoas que têm condições de pagar o transporte, ou ajudo aquelas pessoas que não têm condições de estar lutando por esse transporte. Então, é fácil resolver esse problema junto à fiscalização. Então, se o governo que vai ser eleito agora em Jandira tem essa intenção de dar andamento com esse convênio para ter esse transporte gratuito na cidade, é possível sim. É claro que tem seus interesses individuais. É aí que está, de novo, a população tem que estar junto para brigar por esse ideal. É possível, mas só vai ser possível se a população está junto com o vereador. Em Jandira a gente tem risco até de morte, né? Uma vez o Furlan falou assim para mim: você é candidato a defunto em Jandira, porque quem assume morre. Você é candidato a defunto, toma cuidado com o seu suplente, hein? Se ele te matar, sabe? Então é difícil. Então essa é a realidade da nossa cidade. E ele tem razão, porque ser vereador não é o salário que é lucrativo, é a questão da influência do vereador. Tem projetos tão importantes na Câmara que o vereador cobra para aprovar esse projeto. E aí, o seu suplente, ele fala: nossa, essa atividade é lucrativa. É lucrativa porque eles estão recebendo dinheiro para aprovar projetos. Eu quero o lugar do cara. Então, por mais que o transporte escolar para nós seja coisa pequena, lá dentro pode ser uma coisa muito grande. Quantas peruas não rodam pela nossa cidade? Quantas escolas não tem na nossa cidade? Então, às vezes, uma escola tem 15 peruas, 10 peruas. É um transporte escolar que rende muito. Então, alguém está ganhando em cima disso. Então, cabe a população está tomando pulso disso, né? Não deixar o vereador morrer sozinho. Então, é impossível eles querem matar todo mundo. Vai morrer todo mundo junto. Então, é esse ideal que a população tem que abraçar, sim. Então, é um trabalho, não digo fácil, mas é uma possibilidade, é uma realidade o transporte gratuito na nossa cidade. Para quem é pai e quem é mãe, o artigo 2º
54 do ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, é direito do seu filho de transporte gratuito. Tem verba federal, se ela vem e é desviada, não sei. E o Conselho Tutelar é obrigado a garantir para o seu filho o transporte. Vá no Conselho e reclame. Se o Conselho não está bem ou não tomar providência, me procura, vou deixar o telefone aqui. Após campanha ou quando for, eu vou fazer esse Conselho tomar a devida função de cumprir para garantir o transporte à criança, que não é favor, é um direito. Tá? Agora, a escola tem que ser perto de casa. Se é muito próximo, talvez não tem que ter transporte. Há que haver o bom senso. Mas se é distante, é obrigado a oferecer transporte. Vem de Brasília um recurso fechadinho para isso já. Deve haver esse então, é um direito da criança. Qual que é o artigo? Eu acho que é o 54. Acho que é isso. Se não for esse, é um pouco mais abaixo de 56, é próximo. Até o 60 você acha essa parte. Tá bem? Inclusive o Inácio mandou um ofício. Deixa eu falar do ofício. Inclusive o Inácio mandou um ofício para a Câmara dos Vereadores de Jandira, que foi colocado aqui para os prefeitos, vereadores. Teve alguns candidatos que assumiram de menor de 6 anos, porque a criança de 6 anos paga ônibus. Então, eles assumiram o compromisso se for eleito. Acho que foi o Wesley e a Anabel também assumiu. E se ela, vai ter, acho que 3. Assumiu de deixar as crianças de 6 anos até 12 anos passar sem pagar passagem, desde que esteja acompanhada pelo pai ou a mãe ou o responsável, não pagar o ônibus. Ela disse que não era difícil fazer isso, inclusive porque é um direito da criança. Porque criança, gente, não ganha dinheiro para pagar. Tem gente que tem 3, 4 filhos, não leva os filhos para lugar nenhum, porque até ele pagar todas as passagens e pagar o lanche, pagar tudo, a criança fica só dentro de casa. Não conhece São Paulo, não conhece museu, não conhece uma exposição, não conhece nada, porque é muito caro, entendeu? Então tem um projeto desse que foi enviado para a Câmara e eles não aprovaram, mas agora eles prometeram que vão aprovar. Só frisando que o que foi abordado pela nossa colega Regiane é a questão do transporte, especificamente transporte escolar. O projeto que foi enviado para a Câmara, que a professora Marisela bem lembrou agora, é o transporte, a tarifa gratuita, a isenção da tarifa para crianças de até 12 anos de idade, independentemente da escola aqui, para poder ir no médico, passear, ter acesso ao lazer, cultura e tudo mais. Tá? Agora sim nós vamos para o ensinamento do nosso encontro, mais uma vez agradeço a presença de todos. E que a cada encontro, essa foi uma série de encontros que a pastora Fé Política promoveu na nossa comunidade. Primeiro, acredito e espero de muitos que nós vamos organizar. Infelizmente, a participação não foi tão grande, tão expressiva como nós gostaríamos, como nós esperávamos que fosse, porque o povo ainda não é tão conscientizado politicamente como deveria. O povo católico, de modo especial, falo povo católico porque eu sou católico, eu não vou falar da realidade evangélica que eu não conheço. O povo católico ainda tem aquela cabeça fechada de ser que a igreja tem que ser uma política. E eu sempre que eu posso afirmo, tem tudo a ver. Jesus Cristo, e isso algumas pessoas não falam, mas é verdade. Está aqui o professor Guilherme, professor no curso de Teologia Pastoral no Belval, pode reiterar o que eu estou dizendo. Jesus Cristo foi morto por motivos políticos e não por motivos religiosos. Jesus Cristo foi morto por defender a viúva, o menor abandonado, as pessoas com deficiência, as pessoas excluídas dessa sociedade. Um papel esse dos legisladores e do executivo de poder atender essas pessoas, certo? Então nós esperamos demais, eu aqui não sei, eu uso por essas palavras, que para os próximos encontros, as próximas campanhas que tiver, que nós vamos com certeza promover debates encontros como esse, a participação seja mais expressiva, certo? Mas a participação de vocês é muito importante. Muito obrigado mesmo, Deus abençoe a todos. Agora nós vamos para as considerações finais, começando pela professora Guilherme, e vem direto, professora Maria José, Luiz Fernando e Milton, ok? Por favor. Quero falar de obrigado à comunidade que fez o evento,
e pedir a vocês que rezem bastante para que as eleições em Jandira e em Barueri aconteçam em paz, assim como também no país inteiro, porque a previsão não é bem isso que está nas áreas aí. Eu, professora Maria José, estou muito feliz de participar desse debate. Eu quero agradecer a participação de todos e quero dizer que o meu coração, a minha alma está envolvida exclusivamente para esse mandato, se eu for eleita, para representar todos vocês. E quero pedir a Deus que realmente ilumine os nossos políticos para que eles saibam o compromisso que estão assumindo, porque não é fácil ser parlamentar em Jandira hoje, nem ser no executivo também. Eu quero pedir a Deus mesmo, de coração, que tenha misericórdia dessa cidade, que passa por um momento tão difícil politicamente, socialmente e economicamente também, né? Parece que o nosso dinheiro foi pelo ralo, né, da nossa cidade, porque ninguém vê nada, não vê assim prosperidade da cidade. Então, muito obrigada de coração. Eu estou aqui por causa de vocês. Bom, eu quero agradecer primeiramente a Deus por estar nos dando essa oportunidade de estar discutindo os problemas das nossas cidades, né? Queria agradecer também a Pastoral Fé e Política por ter me convidado, mesmo eu não sendo da comunidade, mas de uma forma paroquial. Agradeço muito pela oportunidade, agradeço a vocês que estão presentes aqui hoje, agradeço você, internauta, que está nos assistindo na internet, e peço, aqueles que não possam votar em mim, mas que rezem por uma campanha justa, honesta e limpa, né? Não sei como está funcionando em Barueri, mas aqui em Jandira é uma situação, uma realidade muito complicada, mas eu agradeço de coração e vamos dar esse passo. O primeiro passo é mais difícil, mas a gente está dando esse passo com muita firmeza, com muita responsabilidade e transparência. Muito obrigado. Eu quero agradecer a todos que estão aqui presentes e agradecer a Deus por ter dado a força para que nós possamos estar reunidos aqui, debatendo a situação da cidade. Que todos tenham consciência do que vem a vir para frente aí dia 7, que tenha certeza na pessoa que vai votar para representar 4 anos. E vai ser difícil para nós sair da situação que nós estamos. Obrigado a todos. Só para finalizarmos o fato, só para finalizarmos os funcionários também, saco aqui que o trabalho do Pastoral de Fé Política é um trabalho apartidário, não apoia partidos, não toma partido, de novo, está aqui o professor Mel que não me deixa mentir, ele que é de fé política, já ministrou aula sobre e tudo mais. E a prova disso que eu estou falando é que, assim, individualmente, cada um de nós aqui podemos ter nossa comunidade. Eu tenho o meu, o padre tem o dele, cada um de nós aqui temos o nosso. Mas enquanto fé política, a comunidade, a pastoral não pode apresentar a voto em um candidato X ou voto no candidato Y. O padre pode fazer isso e está fazendo. Né? Ele como sacerdote, a igreja, essa instituição, mesmo sendo pelos monumentos, ela não indica candidato, mas apresenta opções, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje. E a prova de que a pastoral fé política não toma partido de ninguém é que aqui hoje nós temos 4 candidatos de partidos totalmente distintos. E aqui eu posso dizer, uma vez que nós somos não sei se por receio, mas aqui as forças profissionais é momento para dizer sim para vender o peixe. Então, o professor aqui na Barueri, continua o mesmo número, professor, 13.601, mesmo número, 13601, parece, né? Parece que o número de José. Professor Guilherme PT, 13.601, professor Maria José Jandira, 50.501, Luiz Fernando, por favor, segundo pelo número. 28133. Luiz Fernando, 28133, segundo. 36333. E o do Milton, 36333. Qualquer dúvida, podem procurar os candidatos da propósito interno, conversar, bater um papo, tirar outras dúvidas, outras questões, se eles se quiserem, claro. Ok? Passo aqui a palavra do Renato, coordenador da Pastoral Política, para que ele possa finalizar de fato
só mais um informativo. Então logo passe, né, o dia 7 aí, né? Nós vamos estar vendo uma data, né, para fazer uma avaliação, né, deste período, né, que ouvimos lá todos os candidatos de Jandira. A gente precisa trazer de Barueri também, mas devido ao período, né, o calendário que não deu para ser acertado. E o nosso trabalho vai continuar. Gostaríamos que vocês viessem a integrar esse grupo, né, como de Valor bem claro, é apartidário, né? Nós não temos nenhum partido, nenhum candidato, nenhum. Nosso trabalho realmente é concepção política, né? E olha, a participação de vocês, sugestões, críticas, é muito importante, tá? Venha colaborar com essa pastoral política, porque ela precisa muito, volto a repetir, de sugestões, críticas, muito importantes. E você, Guilherme, olha, sempre vai ser comunicado nos nossos encontros, tá? Para que sempre você trazer informações e como eu falei, nesses casos aí que vocês explanam bem, né? Então, gente, é por aí. É a participação da sociedade, a nossa participação que vai fazer com que os planos, né, realmente mudem de atitude, né? Realmente voltem para as comunidades. Só lembrando, assim como os vídeos dos candidatos a prefeito que estão no YouTube já, para quem não sabe, ontem teve um debate na Band com os candidatos a prefeito de Barueri, que provavelmente não, com certeza você pode acessar a internet. Oi? Já estão lá. Tá, então podem acessar também a internet e buscar lá o vídeo do debate promovido ontem pela Bandeirantes TV, Rede TV, com todos os candidatos, 5 candidatos a prefeito de Barueri. Assistam não só os vídeos que nós falamos aqui, os candidatos a prefeito de Jandira, mas assistam também o debate com os candidatos a prefeito de Barueri também, para que vocês possam analisar quem é a sua melhor opção. Muito obrigado a todos. Deus abençoe.